para não vos cansar muito, escrevi 3 páginas em letra gorda, porque muitas vezes, para dizer o essencial, não podemos falar muito. E por isso leio aproximadamente aquilo que escrevi. Já existem vários livros sobre a vida e o processo de José Sócrates, mas nenhum com a dimensão, o estofo e o pormenor deste caso Sócrates. Trata-se de uma obra ciclópica que, penso, ficará na história do processo marquês como uma referência de leitura obrigatória. Será interessante notar que o livro não segue a cronologia do tipo de evento, mas mais uma cronologia nem uma cronologia temporal, para usar uma muito própria e interessante forma descritiva, que faz, aliás, parte do interesse do livro. Ao ler o livro, durante uma semana, senti-me marcado por 3 pensamentos. Em primeiro lugar, a enormidade de dados corrigidos no caso marquês pelos juristas que trabalharam na investigação, cujo objetivo foi tornado cada vez mais complexo pelas muitas ramificações do processo, para mais conhecendo-se o ambiente político em que o processo decorreu e decorre. Em segundo lugar, a dimensão da trajetória do próprio José Sócrates, quer no plano da sua atividade política, cheia de atos de legalidade no mínimo duvidosa, como a imensa atividade descrita para obter as vantagens financeiras que estão na origem do processo, como porventura mais desafiante a sua atividade de imaginação e trabalheira que teve durante muitos anos para esconder a sua crescente riqueza. Em terceiro lugar, não menos relevante, pelo menos para mim, uma terceira dimensão, que é o papel de uma certa cultura criada ao longo dos anos no Partido Socialista e, por extensão, na política portuguesa, que tornou este gigantesco processo possível. Sem esquecer os inúmeros aliados, conhecidos e desconhecidos, que o tornaram viável. Claro que se poderá dizer que José Sócrates foi acusado, mas ainda não foi julgado. É verdade, mas não para mim. Por isso, aproveito para recordar alguns textos, ou umas pequenas notas de textos que publiquei em vários jornais, e muitos foram. Ou seja, há muito sei que José Sócrates seria, como se veio a verificar, um perigo para a democracia portuguesa. Em 30 de setembro de 2004, portanto há 13 anos, quando foi eleito para secretário-geral do PS, eu escrevi o que agora vou ler resumido. Quanto ao novo secretário-geral, reconheço a dificuldade de sustentar que se trata do pior dos 3 candidatos que disputaram a liderança. Mas faço sem qualquer hesitação, com profunda convicção política e nenhuma animosidade pessoal, sendo que, como habitualmente, isto será muito mais claro dentro de algum tempo, quando os socialistas, e provavelmente os portugueses, forem confrontados com a realidade, nomeadamente se, como é previsível, José Sócrates chegar a primeiro-ministro dentro de 2 anos. Não previa que fosse menos tempo, pelas circunstâncias conhecidas. Seja, e depois dou umas notas mais, seja porque o novo secretário-geral não tem a preparação necessária para o cargo de primeiro-ministro, seja por defende políticas, etc, etc. José Sócrates foi apoiado por todos os grupos de interesse existentes no PS, muito com um quarto de século de existência, o que é estranho num candidato dito jovem e aberto a ideias modernas. Aliás, a ideia da modernidade foi sempre um dos leitmotivs de José Sócrates, a ideia de que o governo e ele eram modernos, mas a única modernidade realmente era o fato do bom corte que ele vestia. Depois, em 2005, há 12 anos, eu escrevi
mais um texto, dos muitos, mas com esta pequena nota. Muitos camaradas meus gostam de dizer que sou excessivamente crítico dos governos do PS, havendo mesmo alguns que gostariam de me ver fora do partido. A esses gostaria de recordar que não sou eu que crio os problemas ou faço os erros, nem fui eu que coloquei o país na triste situação em que se encontra. De facto, eu tenho-me limitado a prever os acontecimentos, a denunciar os erros e a apresentar propostas. Finalmente, leio este outro texto, escrito em uma nota deste outro texto, em 2009, porque considero isto importante, e aliás vou referir isto a seguir, e mais tarde. Pode ser que um dia se escreva um livro sobre os desastrados e ruinosos apoios e investimentos do Estado às chamadas empresas do regime. Nessa altura, os portugueses vão pôr as mãos na cabeça e perguntarem-se como tudo isso foi possível. É, aliás, talvez aquilo que acontece a todos nós hoje em Portugal, ao ler este livro. Entretanto, na minha opinião, a maior desgraça nacional não reside apenas no processo Marquês, e relatado no livro que aqui nos traz hoje, mas num outro processo que deveria ser feito e escrito sob a atividade política de José Sócrates como secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro. Processo destinado a avaliar a promiscuidade criada no sistema financeiro, o endividamento descontrolado do país, as obras públicas levadas a cabo sem nenhum critério de rentabilidade económica, a escolha de pessoas para cargos públicos e privados que tinham como objetivo principal não o bem público, mas a defesa do poder e dos interesses de um grupo restrito de pessoas que rodeavam o líder, sempre incontestável. Pior ainda, a marginalização de pessoas competentes e sérias que poderiam ter contribuído para o progresso e o desenvolvimento de Portugal. Nós normalmente vimos os erros ou criticamos, mas por cada erro e por cada crítica teria havido alternativas e pessoas capazes de levar a cabo essas alternativas. O custo de parcerias público-privadas do aeroporto de Beja, por viabilizar relações internacionais mais duvidosas, como a Venezuela, a Líbia ou o Brasil, a corrupção e a incompetência facilitada nos meios de comunicação e introduzida em empresas, o caso da PT diz uma evidência, mas há muitos outros casos, João Bernardo, Boeing, Lema, Caixa de Depósitos, Milênio, BCP e outras instituições influenciadas pelo exemplo corrosivo do modelo de gestão autoritária e imoral de José Sócrates. Talvez pior, tornou imoral o Partido Socialista, partido fundador da democracia portuguesa. Ao ponto de, com algumas pessoas já afirmaram ter colocado em risco a própria democracia. Risco esse que, pela minha parte, modestamente, tentei combater, quer no plano partidário, quer no plano da opinião publicada. Termino. Este livro, que aqui nasce hoje, é mais um precioso contributo para a história das causas da decadência da democracia portuguesa. Muito obrigado.